Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise do empate em 1-1 entre Atlético Paranaense e Fluminense. Jogo muito pegado, duas equipes brigando contra o rebaixamento, em que o Atlético Paranaense estava vencendo por um bom tempo. O Mikael chegou a pegar um pênalti, o Arias empata no segundo tempo, um jogo elétrico que eu vou fazer a análise aqui completa, beleza? Só antes de tudo, solta aí a intro. Vamos lá então. Primeiro falar como é que foram os gols da partida. Primeiro gol da partida foi marcado logo no primeiro minuto, praticamente. Primeiro, segundo minuto. É um cruzamento, se eu não me engano, do Nicão. Não me lembro direito. Acho que foi do Nicão. E o Beleze consegue antecipar o Thiago Santos. Faz 1-0 logo no início do jogo. Praticamente o Paranaense sai vencendo desde o primeiro minuto. Vai controlando o jogo. O Fluminense tem um pouquinho mais a bola, mas sem criar muito. Até que aparece um pênalti. Uma jogada que é um cruzamento do Arias. Tem um desvio do Godoy. Bem polêmico esse pênalti, inclusive, porque no jogo do Grêmio teve um lance parecido até, do Luiz Gustavo do São Paulo, que foi um cruzamento do Soteldo. O Luiz Gustavo tá com o braço encolhido, só que na hora abre um pouquinho, e aí bate. Do Godoy foi a mesma coisa, ele colocou pra trás e aí acabou esticando um pouquinho. Aqui deu, no jogo do Grêmio não. Aí que é a grande polêmica. Cara, e não tem muito o que fazer, cara, porque cada árbitro é um árbitro. Não tem como todos padronizar, ter a mesma cabeça, a mesma mentalidade. Então, assim, vai acabar que vai ter árbitro que vai achar que isso é pênalti, vai acabar que vai ter árbitro que vai achar que isso não é pênalti, e no final do campeonato vai ter equipes que vão ser beneficiadas por isso, e vão ter equipes que vão ser justamente prejudicadas por isso. Justamente porque não tem como ter o mesmo árbitro em todos os jogos, ao mesmo tempo. Isso seria impossível, né? E aí acaba que tem essas polêmicas mesmo. Mas aí a gente acaba trazendo, tipo, no Brasil é incrível, toda hora essas polêmicas. Cara, tem no mundo inteiro. A questão é que lá eles tratam isso de forma mais tranquila, mais comum. A questão é o time realmente ser bem superior para não dar margem pro árbitro. Aqui, como os jogos são muito equilibrados, tem muitas equipes de nível parecido, cada jogo é decidido no detalhe. E esse detalhe, quando é marcado contra você, é roubo. Quando é marcado para você, o juiz fez certo. E acaba que, assim, não tem muito pra onde fugir. É assim mesmo. Aí o John Arias bate o pênalti, o Mikael faz uma defesa espetacular. Fez um grande jogo, o Mikael, inclusive. E por sinal, é incrível o quanto o Atlético Paranaense é bom de goleiro. Eu diria que desde 2014 pra cá é nível muito alto, né? Eu acho que o Everton deve estar. O Everton, quando tava no Paranaense, foi desde quando? Se tiver algum torcedor do Paranaense, comenta aí. Desde quando o Everton tava no Paranaense até ir pro Palmeiras? 2012? 2013? Eu não lembro. Enfim, quando o Everton sai, aparece o Santos, chegou a ser nível goleiro da seleção brasileira. Depois do Santos veio o Bento, seleção brasileira também, vai para o Nasser. Agora tem o Mikael, que é muito bom goleiro também, de seleção de base do Brasil. E o reserva é o Léo Link, que eu também acho muito bom. Foi expulso do banco, né? Por causa da reclamação do pênalti. Mas dois goleiros que são muito jovens e são muito bons. Então é incrível, desde o Everton, deve ter pelo menos uns 10 anos, que o Paranaense sempre estava bem servido de goleiros. E se o Mikael for embora, vai estar bem servido com o Léo Link também. Porque o Mikael deve estar com um valor de mercado absurdo agora que pegou ritmo de jogo no Paranaense, né? Enfim. E aí no segundo tempo, depois de um passe espetacular do Ganso, o Arias finaliza praticamente sem ângulo na gaveta, um golaço, faz o gol de empate. E já no último lance, praticamente, o Ganso dá um empurrão no. Putz, não vou lembrar em quem foi agora, mas ele dá um empurrão no pescoço do cara. O Klaus viu na hora, né? Ele dando um empurrão. Como não foi no peito, foi no pescoço. O juiz deu vermelho. Poderia ter dado amarelo. Eu acho que ele era para amarelo, mas deu vermelho. E. Cara, ali. O que eu posso falar? Eu torço pro Grêmio. Na Libertadores, nas oitavas de final, jogo de ida no Couto Pereira, o Ganso fez bem pior no Rodrigo Eli. O juiz não deu nada. E aí o Rodrigo Eli revidou e foi expulso. E pro Ganso não fez nada. Então, assim, é que nem eu falei. Essas polêmicas porque não tem como ter um único árbitro em todos os jogos. Então vai muito do que cada um pensa. Mas naquele jogo o Ganso fez duas, três vezes pior que isso daqui. O juiz não deu nem amarelo. E ele já tinha amarelo. E não deu nem amarelo. E expulsou direto o Rodrigo Eli. E aqui deu vermelho direto pra uma coisa que foi bem menos do que lá. E lá era Libertadores ainda, né? Na teoria, a arbitragem melhor, né? Mas no final das contas, nenhuma arbitragem é o ideal e nenhuma arbitragem é tão ruim quanto a gente fala. Tudo é só mediano.
Enfim, e o Ganso foi expulso. Destaques do Paranaense, que nem eu falei, o Mikael foi um dos grandes destaques da partida, fez grandes defesas, pegou pênalti. Talvez tenha sido o craque da partida. Ao longo daqui da análise a gente chega na conclusão de quem foi. O Godoy, partida ok, defendendo foi até que bem, o Serna não criou muito, mas acabou fazendo pênalti, né? A dupla zaga, o Thiago Heleno se impondo bastante na força física e na bola aérea, e o Beleze fazendo o gol. E o Esquivel também discreto. No meio de campo, o Filipinho distribuindo razoavelmente bem o jogo. Eu achei bem interessante os momentos que o Gabriel recuava entre os zagueiros e fazia essa saída de jogo. Eu achei uma utilização interessante, principalmente no segundo tempo, no momento de tentar criar volume de jogo depois de tomar um empate. O Christian achei discreto, o Nicão achei discreto, o Coelho vem sendo o principal jogador do Atlético Paranaense do meio pra frente nos últimos tempos, tá bom? Fez gol contra o Galo, fez gol contra o Goianiense, deu assistência contra o Bahia. Foi um escape interessante também pro Atlético dessa vez, de novo. E o Pablo discreto. Entraram o Canóbio, discreto, não fez muita coisa. O Eric pelo meio, discreto. O João Cruz na reta final, também para ter uma capacidade maior de armação, discreto. E o Emerson no ataque também, discreto, tá bom? Cara, o que aconteceu com o Mastriani? Tá machucado, será? E em que momento o Emerson passou na frente da fila do Diório? Diório. Porque eu não sei, eu não acompanho tanto. Nenhum dos dois, eu acompanho o Grêmio. O resto eu assisto. E em que momento, tanto o Mastriani eu acho que tá machucado, se eu não me engano. Mas em que momento o Emerson e o Pablo passaram na fila do Diório? O Pablo eu até entendo porque ele é ídolo do Paranaense. Agora o Emerson eu não sei, parece ser um jogador jovem e promissor. Talvez tenha passado na frente por isso, né? E o Praxedes e o Zapelli no banco, o Gamarra no banco do Beleze. Enfim, algumas posições polêmicas, inclusive, né? Enfim. Do lado do Fluminense, o Fábio é importante, fazendo boas defesas. O Diogo Barbosa, achei que marcou muito bem o Nicão. O Samuel Xavier sofreu bastante com o Coelho, mas na medida do possível foi bem. O Thiago Santos, cara, o Thiago Santos ele era volante e ele é mediano, não tem muito o que falar. Eu torço pro Grêmio. No Grêmio ele começou muito bem porque é um cara que é aguerrido, roubava muita bola, mas com o passar do tempo ficou nítido a tomada de decisão ruim e a falta de capacidade técnica. Como zagueiro é interessante, porque ele não vai ter tanta pressão quanto um meio-campista tem. E aí essa saída de jogo, tanto é que foi fundamental o Diniz para ele ter virado zagueiro, né? Foi importantíssimo. E como zagueiro, eu acho que ele pode agregar na saída de jogo, só que ainda tomada de decisão não é tão boa, né? E na marcação foi falha dele no gol do Beleze. No meio de campo, o Martinelli discreto, o Bernal discreto, o Lima discreto, o Serna uma ou outra jogada. Teve um cruzamento de esquerda que passou rente no primeiro tempo, mas não deu em nada. O Arias perdeu o pênalti, mas compensou com o gol dele, um gol espetacular sem ângulo. Cal Elias discreto. Entrou o Ganso, entrou muito bem, deu assistência para o Arias. O Ganso, em poucos minutos, mostra o quão diferenciado ele com a bola no pé, né? E aí ele acabou expulso por dar um empurrão. O Cano entrou no ataque e não fez muita coisa, o Nonato no meio não fez muita coisa, o Guga na direita não fez muita coisa, e o Gabriel Fentes para fechar uma dupla de dois laterais esquerdos numa reta final para se defender. Eu acho isso muito interessante. Jogador de base começando a ter minutagem agora, né? Mais à frente no lugar do Serna para fazer uma dupla com Diogo Barbosa. E acabou que faltou um ponta por esse lado para o Paranaense encontrar espaço, né? Porque depois do Nicão era quem? O Canóbio. O Canóbio também corta muito pro meio, não é um cara que dá profundidade. Então, faltou isso, talvez. Estatística: 16 chutes do Paranaense sendo 4 a gol, 15 do Fluminense sendo 4 a gol. Números muito parecidos. Posse de bola bem maior do Fluminense, naturalmente, pelo Paranaense. Tá vencendo desde o primeiro minuto. Faltas: 10 do Paranaense tendo um amarelo e o vermelho, mas do banco, do Léo Link. 10 do Fluminense tendo 2 amarelos e o vermelho na reta final do Ganso. Escanteios: 3 para o Paranaense, 8 para o Fluminense, naturalmente por estar perdendo desde o primeiro minuto. Tá bom? Tabela, vamos ver aqui a tabela. Paranaense na 14ª colocação com 42 pontos e o Fluminense na 16ª com 40. Tudo muito equilibrado, no momento nenhum dos dois cairia. O Bragantino empatou com o Cruzeiro, se o Bragantino vencesse, ia embolar ainda mais. Mas esse time do Bragantino, cara, é um time muito mediano. Em determinados momentos o craque do time foi o Arthur, muito bom ponta. Em determinados momentos o Claudinho, muito bom meio-campista. O Elinho, muito bom ponta. Hoje o craque do time é quem? É o John John? É o Sacha? Então, assim, é um time que acabou se perdendo no meio do processo para ter jogadores muito jovens. Acabou que não tem um muito diferenciado que carregue o time. E aí virou um time comum
briga contra o rebaixamento. Um time comum sem torcida provavelmente é rebaixado. É o que provavelmente vai acontecer. E o Criciúma pipocou contra o Corinthians. Abriu 2-0, era para estar com 41 pontos. Tomou a virada, se complicou mais ainda. Então, assim, e o Fluminense vai enfrentar o Cuiabá no Maracanã. Venceu, escapou praticamente. Então, acho que o Fluminense não cai. O Paranaense eu acho que não cai. E eu queria destacar a torcida do Atlético Paranaense. Espetacular, cara. Espetacular. Estão realmente de parabéns. Eu acho que no final das contas vai acabar assim mesmo. Eu acho que não vai ter muita emoção. Acho que talvez na próxima rodada já fique tudo definido, inclusive. Porque tanto o Criciúma quanto o Bragantino estavam com o garfo e a faca na mão. O Criciúma abriu 2-0, acabou tomando 4. Todos os gols no segundo tempo do Corinthians. E o Bragantino estava vencendo até o final, tomou um empate, tomando o gol do Ramiro ainda. Então, as duas equipes se afundaram em jogos que era só controlar a partida, não conseguiram e provavelmente estão rebaixados. Bom, mas tem mais 2 rodadas, ainda tem coisa para acontecer. Futebol é imprevisível, mas a tendência é que se mantenha dessa forma a zona de rebaixamento, tá bom? Craque do jogo. Deixa eu voltar aqui só para fechar os destaques. Destaques do Paranaense primeiro. Mikael muito bem. Coelho bem. Achei o Gabriel bem também. E é isso, mas o principal destaque é o Mikael. Do lado do Fluminense, gostei da parte defensiva do Diogo Barbosa, e isso é raro, mas ele defensivamente foi bem. O Arias, importante, perdeu o pênalti, mas decisivo fazendo gol. O Ganso entrou, mudou o jogo. A assistência dele dá um toque de genialidade no time, mas acabou expulso no minuto final. E é isso, Ganso e Arias desse lado, do outro lado vai o Mikael, o Gabriel e o Coelho. Mas pra mim o craque da partida é o Mikael. Se não fosse o Mikael, acho que seria o Arias, mas ele perdeu o pênalti. Então, pra mim o craque do jogo é o Mikael. Tá bom? Pegou demais, pegou pênalti, grandes defesas, importantíssimo pro Paranaense. Foi esse o vídeo, valeu. Gostou, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. E comenta pra você quem foi o craque da partida e quem você acha que vão ser os últimos 2 rebaixados. Cuiabá e Goianiense já foram. Faltam mais 2. Quem você acha que cai? Fluminense? Criciúma? Bragantino? Juventude? Atlético Paranaense? Vasco? Eu não sei se o Vasco tem chance. Tem chance? Acho que não, né? Não, acho que não. Comenta quem você acha que vai cair. Foi esse o vídeo, valeu e falou.